E aí, pessoal, hoje vim trazer para vocês mais um projetinho da hora aí, ó. Projetinho de espantalhinho, porta-comida e espantalhinha, porta-comida aí para as festas de São João, né, gente? Porque não podemos esquecer aí a festa de São João. Ó, nós temos essa aqui, ó, ela é muito fofinha, ela é um pezinho, então ela não cai pros lados. Você vê que ela é toda bonitinha. Ele também, ó, esse aqui que nós vamos fazer, certo? Aí você pode colocar comida, você pode colocar o que quiser. A opção aqui é de um cestinho de palha. Mas aí nós temos também a opção de um outro potinho, aquele que você tem aí na sua casa. Pode ser também um utilitário, potinho de comidinha que você tem na sua casa. Então é isso aí, pessoal. Vamos aí pra costura. Mão na massa agora para nós fazer esses projetinhos, ó, da hora e arrasar aí no seu São João. Vamos começar então a fazer agora o nosso rostinho dos nossos espantalhinhos, ok? Nós vamos chegar aqui, ó, neste ponto aqui, tá? Então a primeira coisa é pegar o algodão cru, ó, nós pegamos duplo, certo? Aí a gente alfineta e nós vamos riscar, esse molde é da cabeça, e nós vamos riscar então no tecido com um lápis. A gente risca toda a volta dessa cabeça. Ó, nós temos esse resultado, certo? Como são o espantalho e a espantalha, nós vamos fazer esse procedimento 2 vezes, certo? Vamos para a máquina então costurar. Agora a gente vai costurar então esta cabeça. Lembrando que esta parte aqui, ó, do pescocinho vai ficar aberto. Também lembrando que nós no início aqui do pescocinho e no final a gente sempre tem que dar um retrocesso para que não abra essa costura quando a gente desvirar. Então nós vamos usar um pontinho bem pequenininho. Eu aqui estou utilizando o 1,5, tá? Até o 2 no máximo, porque a gente não pode deixar um ponto muito largo nas curvas. Então, pontinho pequenininho. Agora que já estamos com as 2 cabecinhas costuradas, nós vamos recortar em volta, tá? Aqui, ó, eu tenho essa tesoura de picote, mas caso você não tenha, não tem problema, é só recortar normalmente e depois dar piques. Com a tesoura de picote não é necessário dar os piques, tá? E por que a gente dá os piques, Cláudia, só para lembrar o pessoal? A gente dá os piques para que essa cabeça, na hora de desvirar, ela fique bem redondinha na hora que vai encher. Se não der o pique, ela vai desvirar, vai ficar meio quadrada, fica feio. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente cortou com a tesoura de picote, mesmo assim, nas curvas mais fortes assim, a gente dá uns piques, ó. Para que na hora que desvire, fique uma cabeça redondinha, bem bonitinha na hora de encher. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo com essa tesoura normal, tá? Essa eu fiz com a picote. Vamos lá com essa aqui. Deixando meio centímetro, mais ou menos, da costura. Não pode chegar muito perto da costura, porque senão essa costura vai abrir depois, porque o algodão ele desfia. Então, pode acontecer de abrir. Então, agora aqui, ó, gente, vamos dar o pique em toda a extensão, não podemos chegar muito próximo da costura. Ao mesmo tempo, temos que dar os piques para essa cabeça ficar bem redondinha. É por isso que se você tem a tesoura de picote, ela facilita, né? Isso, facilita. Mas claro que se você não tem, não há necessidade de comprar apenas para fazer isso, certo? Ela vai te auxiliar, vai te facilitar. Mas caso não tenha, ó, podemos fazer da mesma forma. Agora nós vamos desvirar esta peça. Se você tem o desvira bonecas, tudo certo, mas se não tiver também não tem problema. Desvira bonecas é esse instrumento aqui que a gente compra. Eu comprei a minha pela internet. Eu vou fazer um com o desvira bonecas e um com palito. Ó, a gente vai até o fim aqui e empurra aqui, ó. E a peça desvira.
com mais facilidade. E aí, com o próprio palito, a gente já pode ajeitando a peça aqui, ó, abrindo ela e ajustando por dentro da costura. Ó, está desvirada. Agora, nós vamos fazer com um palito de hashi ou um palito de churrasco, caso você não tenha esta ferramenta, certo? Aqui nós temos um palito de hashi, ó, e eu vou desvirar com ele agora para demonstrar. Eu vou abrir aqui o fundo da cabeça. E da mesma forma a gente consegue desvirar, certo? Então, são instrumentos que vão te facilitar, porém, você consegue fazer sem eles. Ó, desviramos a cabecinha, certo? Agora, nós vamos para o molde do rostinho, gente. Eu tenho aqui o desenho do rostinho dela e dele, certo? Esse aqui é dela e dele. A diferença é a boquinha e os cílios aqui, ó. Ela tem a boquinha retorcida e os cílios. O que a gente faz aqui para transferir esse desenho para o tecido? Eu pego como chama isso? Papel carbono. Um papel carbono, desculpa que deu branco. Um papel carbono normal, qualquer carbono que você encontre em papelarias, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos sobrepor aqui, ó. Eu sempre fiz assim, existem outras formas de fazer, mas eu sempre fiz assim, certo? Ó, vamos pegar o desenho dela, vamos colocar aqui. Dá pra ver direitinho? Dá. Tá. A gente vai centralizar bem esse desenho em cima do tecido, já desvirado. A gente segura aqui no pescocinho e nós vamos colocar este carbono aqui, ó, assim, em toda a parte que tem o desenho, com a parte escura para baixo, tá? A áspera para baixo. E aí a gente vai desenhar sem mexer esse papel. Vamos desenhar então o rostinho. Precisa colocar mais para cima? Aqui? Isso, agora ficou melhor. Então tá, vamos lá. Nós vamos desenhar então com um papel carbono nesse tecido. Eu só não vou desenhar os cílios, tá? Porque os cílios a gente faz depois com o pincel. Vamos para o próximo olhinho. O nariz. E aqui a boquinha. E aqui já estamos com o nosso rostinho passado, transferido para o tecido, certo? Nós vamos fazer o mesmo procedimento agora com o espantalho macho, tá? Já voltamos. Pessoal, aqui então eu já transferi o desenho dele e dela pro tecido. Agora nós vamos encher essas cabecinhas antes de pintar, ok? Então vamos lá. É a abertura aqui que ficou no pescocinho e a gente vai colocando o plumante até ficar bem durinho. Entra muito plumante dentro dessa cabecinha aqui. Vamos lá. De pouco em pouco. Vamos usar um palito aqui para facilitar. Ó, pessoal, já tá ficando, tomando forma, certo? Mas eu vou ter que socar muito ainda plumante aqui pra ficar ainda bem cheinho, bem redondinho. Eu vou continuar enchendo essas duas cabecinhas até chegar neste ponto aqui que eu já adiantei o meu trabalho, certo? Ó, elas estão bem durinhas, ó, socadas. Certo? E aí, depois que tiver bem durinha as curvas, a gente empurra bem com esse palito pra ficar com as curvas bem redondinhas. E aí, então, estão prontas pra gente fazer a pintura. A gente só tem que fechar aqui com a linha. Então, agora nós vamos pra pintura desses rostinhos. Agora a gente vai começar a pintar, então, esse rostinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês a minha que já está pintada, ó. Dá pra ver direitinho? Essa, então, vai ser a pinturinha que a gente vai fazer agora, tá bom? Ela e depois ele eu mostro de novo. Então, essa aqui é que a gente vai começar.
Vamos começar então pela tinta número 997 Jatobá. É ela que vai fazer o sombreado do rostinho, que é esse sombreadinho que tem aqui, ó, gente, em volta do olhinho tem um sombreadinho, tá vendo? Em volta do narizinho e na boquinha aqui. Esse sombreadinho que nós vamos utilizar o Jatobá para fazer. Então, vamos começar aqui. Eu passei toda a lista, na lista de materiais para vocês, as tintas utilizadas e os pincéis utilizados. Então, nós vamos começar aqui com o pincelzinho da Ceramic 331, número 6. Caso você não tenha esse pincel, tente utilizar um parecido, tá bom? Pode ser esse chanfrado, mas pode ser um achatadinho. Então, vamos lá, a gente pega um pouquinho dessa tinta. E vamos começar com esse sombreadinho aqui. Molhamos então aqui, ó, o pincelzinho um pouquinho de tinta e tiramos o excesso aqui no paninho, ó. Dá pra ver aqui? Uhum. A gente limpa o pincel e vamos aqui de leve começar no sombreadinho aqui, ó, do olho. Não podemos borrar com essa tinta, a gente tem que só sombrear. Por isso que a gente tira todo esse excesso. Dá pra ver aqui? Uhum. Eu vou fazendo e mostrando pra vocês, tá? Pra que ninguém tenha dificuldade de fazer a pinturinha. Ó, é só uma sujeirinha que a gente passa. E aqui em cima do olhinho também. De leve, menos do que do lado. Tiramos sempre o excesso pra que não borre. E aqui embaixo um pouquinho, ó, tá vendo? Aí aqui, já que eu tô deste ladinho, eu já vou pegar um pouquinho na sobrancelha aqui, ó. Tá dando pra ver bem, né? Vamos lá. Agora vamos para o outro lado aqui, ó, do olhinho. Aí eu viro essa cabecinha, vou facilitar aqui. Eu só tô pintando aqui num ângulo para que vocês consigam ver direitinho. Mas aí na casa de vocês, vocês pintem no ângulo que for melhor. Tá vendo, pessoal? É só um borrãozinho, ó. Uma fumacinha. Vamos para a sobrancelha. Agora a gente vai em volta do narizinho, tudo com a mesma tinta. Essa é uma pinturinha bem fácil, vocês vão conseguir fazer bem tranquilamente. Vamos pegar agora essa parte aqui da boquinha, que é a bochechinha. E agora a gente pega essa partezinha bem de baixo aqui da boquinha. Ó, gente, é assim que vai ser a primeira parte, tá? Que é o esfumaçadinho. Vamos agora para o branco do olhinho. Para fazer o branquinho do olho, a gente vai pegar dois pincéis, tá? O Ceramic 30-0, que é o filete, e o 12/0. Este aqui é o mais grossinho, ó. Esse é um pouquinho mais grossinho. Eu vou pintar o branquinho do olho aqui. Quando estiver nos cantinhos, daí eu uso o filete, pra não borrar. Não pode acumular muita tinta, porque fica emplastado. Então, a gente vai espalhando bem essa partezinha branca aqui. Agora, eu pego o filete
pra chegar nos cantinhos aqui, ó. Agora vamos pro outro olhinho. Certo, pessoal? Então, enquanto seca esta partezinha branca do olho, eu vou pegar o nariz. Então, vamos lá. O nariz a gente vai usar a tinta rosa antigo, tá? Ele parece um vermelho assim, mas o nome é rosa antigo. A gente vai utilizar este pincel, então, aqui, ó, mais larguinho. E vamos pintar, então, toda a extensão desse narizinho aqui. Espalha bem essa tinta. Pintamos já então dentro do narizinho aqui. Certo? Agora nós vamos pegar o terra queimada para fazer um sombreado neste nariz. O terra queimada é um marrom bem escuro. O mesmo pincel, tá? A gente não precisa nem trocar. Nós vamos pegar aqui, ó, a borda aqui deste narizinho aqui, ó, a borda de fora, só de um lado, ó. Esta parte e esta aqui. E a gente vai espalhando essa tinta, esfumando na borda. Agora a gente limpa o pincel e vem puxando, ó. E aí vai misturando esse marrom, esse terra queimada com o rosa antigo. Vai ficando um degradê. Ó. Aí agora a gente vai fazer apenas uma luzinha nesse nariz com a tinta branca. Aí agora a gente volta pro pincelzinho filete. E pega só, faz só uma luzinha aqui, ó. Com o branco aqui. Certo? Agora a gente volta e faz a costurinha ali do nariz com o terra queimada e também o pincel filete. Que a costurinha é isso aqui, ó. Prontinho o nosso nariz. Agora que nosso narizinho tá pronto, aqui o branco do olhinho já tá quase seco, a gente vai pintar a parte do olhinho. Vocês podem estar escolhendo uma outra cor de olhinho, um castanho ou um azul. Eu escolhi o verde, tá? Então, eu vou utilizar aqui o verde oliva, que é o 545, e um verde mais claro, que é o verde pistache 570. Vou utilizar esses dois verdes aqui. Vamos lá, vamos começar pelo verde clarinho. Vou pegar aquele pincel novamente, o mais larguinho, o 12/0, e vamos começar pintando então o colorido do olho, que é essa partezinha verde aqui.
certo? Dá pra ver bem? Ok. Então vamos lá, agora vamos utilizar, é bem pouquinha tinta, pessoal, é bem pouquinha mesmo, o verde mais escuro. Com este verde mais escuro, vou pegar bem pouquinho dele e vou fazer uma sombrinha aqui em cima, ó, do olho e vou descendo um pouquinho. Só nessa partezinha de cima aqui do olho, para dar um tonzinho de verde mais forte. Limpa o pincel e vem esfumando, então, nessa partezinha aqui. Fica uma diferença pequena aqui, mas já dá um efeito diferente. Agora vamos fazer a luz deste olhinho. Eu utilizo o branco. E coloco aqui, ó, um pouquinho desse branco. Limpo o pincel. E aí eu vou espalhando um pouquinho. Só na parte de baixo aqui, ó. Em cima eu escureci e embaixo eu vou clarear. Certo? Vamos para o pretinho do olho agora, a pupila. Pegamos o preto e vamos pintar toda essa bolinha aqui preta, ó, do olho. Gente, vocês estão escutando o barulho da chuva? Tá chovendo muito aqui, gente, faz uma semana. Faz uma semana que chove aqui no sul, pessoal. Se vocês estiverem escutando esse barulhinho de chuva... Tem gente que tá fazendo bolinho de chuva pra comer essa hora aqui. Aí a gente tá pintando. E a gente pintando. Mas é muito gostoso pintar com chuva. Hoje é feriado aqui, né? É. Então é muito bom. Ó, gente, aqui já tá um olhinho pronto. Vamos para o próximo. O que vocês estão achando dessa pinturinha? É bem simples, mas fica bem engraçadinha. Só temos que cuidar aqui pra gente não borrar o pretinho aqui, que o pretinho é difícil de consertar, né? Virando a cabecinha aqui. Agora a gente vai pegar e vamos esperar secar um pouquinho esse pretinho do olho. E aí a gente vai fazer uma luz nesse olhinho, mas vamos esperar secar um pouquinho, certo? Agora vamos pegar a boquinha. A boquinha eu vou utilizar o terra queimada e o pincel filete, tá? Porque não tem muita coisa na boquinha, só mesmo o contorno. Então vamos pegar o pincelzinho filete e o terra queimada. E vamos fazer este contorno aqui, ó. Bem fininho. Eu vou virar assim o rostinho para conseguir mostrar melhor. Aqui, ó, eu vou fazer um detalhezinho aqui da boquinha. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência, fazer devagar.
Tá ficando bonitinho já, né? Que fofinho! Tá ficando bem bonitinho. Agora vamos pegar a sobrancelha dela, tá? Cuidando porque ainda tá molhado aqui, eu não posso encostar ali. Então vamos pegar aqui a sobrancelha dela e tentar fazer o mesmo desenho aqui do carbono que a gente fez. Com o pincelzinho filete também. Virando a cabecinha para fazer o outro lado. E agora, a gente pega o cantinho do pincel aqui, ó, a parte de trás de um pincelzinho, molha na tinta e faz aqui um pontinho preto, que é o detalhezinho da sobrancelha. Pessoal, agora eu vou dar uma secada aqui com o secador de cabelo pra gente poder prosseguir, senão eu vou acabar borrando isso aqui, certo? Já volto. Agora eu já sequei um pouquinho com o secador, então, para a gente não correr esse risco de ficar borrando. Eu vou utilizar agora a tinta branca e vou fazer, com esse pincel aqui, eu vou fazer uma luzinha aqui embaixo da boquinha. Então, eu limpo aqui o pincel, tiro o excesso e pego aqui essa... É como se fosse um beicinho que ela tá fazendo aqui, ó. E eu vou fazer uma luz, então, aqui, ó, embaixo dessa marquinha aqui. No caso, em cima da marquinha, entre a boca Isso, e o queixinho. isso, é pra dar um volume, é como se tivesse um volume aqui, ó. Agora aqui, eu passei em cima da linha, eu só vou ali e vou consertar aqui. Ó, é só para dar um volumezinho. E agora, em cima da boquinha, eu pego também um pouquinho de branco, tiro o excesso e também vou dar um volumezinho aqui em cima dessa boquinha, é pouca coisa. É mais um esfumaçadinho aqui. Certo? Agora a gente vai pegar a parte de cima aqui, ó, do olho, tá? Também é como se fosse dar um volumezinho. Então, nós vamos pegar aqui, limpa o pincel, deixa também uma sujeirinha só de branco e dá uma espalhadinha. É como se o olhinho dela estivesse inchadinho. Tirando os excessos sempre. E a gente sempre espalha bem isso aqui. Certo? Agora a gente vai fazer as bochechinhas dela, que são bem rosadinhas. Então, a gente vai utilizar o rosé. A gente pega a tinta rosé. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. E a gente vai utilizar um pincel bem grandão. Vocês podem ter o pituá é muito bom. Só que eu não tinha o pituá muito largo. Então, eu tô utilizando esse língua de gato 426 da Condor, que ele, pra mim, ele é ótimo pra fazer as bochechinhas coradas. Então, vou utilizar ele. A gente usa aqui, ó, a tinta rosé e espalha bem nesse paninho, assim, até tirar todo o excesso. Porque eu quero fazer um sombreadinho apenas. Então, não podemos borrar, né? Então, a gente vai tirando o excesso, assim, até ficar bem rosadinho. Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, fazendo movimentos circulares nesta bochechinha. Bem de leve, né? Bem de leve. Sem apertar. Sem apertar, isso mesmo. Se apertar, pode borrar. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer só como se ficasse bem suave, assim, movimentos circulares. Que ela fique bem coradinha. Ó, um lado já está pronto.
Agora a gente vai pro outro. O outro tem o detalhe da boquinha, que vai pegar em cima da boquinha, vai. Depois a gente reforça esse risco. Mesma coisa. Vamos tentar fazer igual do outro lado. Por Certo? isso é importante que esteja bem seco também, né? Isso, que se o pincel tiver com uma plastinha, por exemplo, de tinta, vai borrar e aí vai ficar bem difícil de consertar. No caso, o que foi pintado primeiro, Isso. tá bem sequinho. Isso, por isso que eu dei uma pausa e fui secar com o secador. Porque se a gente fizer isso em cima de uma tinta molhada, imagina um estrago que vai fazer, vai borrar tudo. Então agora a gente volta aqui nesta boquinha, ó, eu só vou passar por cima novamente aqui desta linha o terra queimada para reforçar ali o que cobriu. Um pincel filete, de novo, eu volto aqui e só dou a reforçadinha aqui onde passou por cima. Ó, pessoal, bochechinha bem rosadinha já, certo? Se você achar necessidade, também pode voltar ali com aquela sombra, a iluminação que eu fiz na boquinha em cima, eu vou passar novamente um pouquinho de branco, tiro o excesso e volto aqui, ó. Porque o rosa, ele quase que cobriu todo esse sombreadinho. Agora a gente vai para a parte do olhinho. Nós estamos com a boquinha pronta e com o narizinho pronto. Vamos para o olhinho, certo? Vamos pegar agora o terra queimada. Nós vamos utilizar... Não terra queimada não, vamos pegar o preto, né? Nós vamos fazer agora os cílios e o contorno do olhinho. Desculpem, é o preto. Então a gente pega aqui, ó, o filete agora, nesse momento. Vou tentar mostrar bem direitinho para vocês aqui. Nós vamos fazer esse contorninho do olho. Tem que pegar bem pouquinho a tinta e bastante paciência aqui. Vamos lá fazer o contorninho deste olho. Primeiro eu pego um lado, depois eu pego esse aqui. Tá dando pra ver direitinho? Tá. Agora vamos para a parte de baixo do olhinho. Tiro o excesso aqui. E agora a gente vai para a parte de cima deste olhinho. Eu começo do meio para cima, porque esta parte aqui já é um cílio. Se a pessoa tem bastante dificuldade assim com a pintura, o que ela poderia estar fazendo para, por exemplo, ela não está bem segura ainda e ela tem medo de estragar esse rostinho? Ela pode estar treinando num outro tecidinho antes. Com né? certeza, você pode desenhar sem o rostinho estar cheio. Passe o carbono, essa primeira etapa aqui, ó. Passe esse carbono num tecidinho de algodão, né? Não precisa encher. E aí você treina nesse rostinho, pode estar treinando, não tem... Até você se sentir segura para estar fazendo isso aqui. Caso também você não se sinta segura com o pincel e com tinta, pode estar utilizando essas canetinhas permanentes Micron, certo? Elas também, você pode desenhar no tecidinho com ela. Olha só, eu vou só fazer um detalhezinho aqui para vocês verem, ó. Eu posso desenhar com essa canetinha. Ela fica com um risquinho bem fininho, ó. Também dá para fazer, certo? Se você se sentir mais segura com a canetinha, pode estar fazendo com a canetinha. Eu estou fazendo com a tinta, tá bom? Já dá uma ajuda aí, né? Para dar uma maior segurança. Mas os cílios é assim, a gente... Não pode apertar muito, a gente encosta a tinta e vai soltando, para o cílio ficar mais fininho na ponta, ó. Vou soltando e vou fazendo ele, ó. A mão tem que estar bem levinha.
Agora aqui, ó, eu vou fazer mais cílios, porque essa é ela. Então, eu vou pegar um aqui embaixo, dá pra ver bem aqui, é um foco? Dá. Vou pegar aqui, ó, um aqui embaixo e vou fazer um cílio aqui. Opa! E agora eu vou começar aqui, ó, outro cílio. Então, eu venho aqui e vou soltando. Venho aqui e vou soltando. Agora, eu vou para o outro lado. E vou para lá, ó. Antes eu tava para cá. Agora eu vou usar o cílio para lá. Então, eu pego um aqui embaixo. E mais um aqui. Certo, gente, ó? Um pouquinho mais pra baixo? Aqui? Isso. Tá. Agora, vamos fazer uns pequenos cílios embaixo do olhinho, aqui, ó. Nessa partezinha aqui, eu vou pegar um bem do cantinho. Um cílio bem fininho aqui. E vou fazer uns menores aqui, ó. Bem pequenininho. É esse aqui nosso olhinho, tá? Agora, vamos para o outro lado. Cílios faz toda a diferença, né? É, dá uma vida, né? E depois a gente coloca a luz no olho e ainda vai ficar muito fofo. Então, vamos lá. Agora, vamos para o outro olhinho. A gente começa aqui pela essa parte aqui. Aí, a gente pega o outro lado. E agora a gente vai para a parte de baixo, igualzinho, eu vou virar o rostinho para facilitar aqui para mostrar. Consegue descer um pouquinho pra gente? Aqui? Melhorou. Uhum. Tá. Vamos para o cílio aqui. Cílios de baixo, agora vamos para os cílios de cima. Eu estou passando aqui em cima novamente, porque eu fiz com canetinha para demonstrar. Pessoal, já continuei pintando aqui, ó, os cílios, tá? Até acabar aqui, o mesmo, igualzinho ao outro lado que a gente fez. Uma pergunta. Uhum. Caso assim, né, a gente não, às vezes não tem, a pessoa não tem a mão muito firme, né, e dá uma erradinha, uma borradinha e tal, teria como consertar? Olha, a tinta de tecido é bem complicada, principalmente a preta. Mas se não for um borrão muito evidente, a gente sempre tem como consertar, sim. A gente tem uma tinta de tecido chamada areia, ela é da cor do algodão cru. Então, o primeiro passo é secar bem, deixar secar bem essa tinta. Aí, passar em cima do borrão essa tinta areia e até cobrir e daí voltar novamente e fazer a pintura novamente. Ela vai ficar quase imperceptível, né? A não ser que o borrão seja assim muito grande. Mas a maioria das coisas dá para consertar assim, certo? Agora a gente vai então para o brilho deste olho, para a iluminação deste olhinho. E nós estamos já quase prontas com a pintura dela. Nós vamos pegar então aqui, novamente, ó, a partezinha de trás aqui do pincel. Vamos passar na tinta. Vamos fazer aqui o pinguinho do olho dela, no centro. Dos dois lados, na parte interna do olho. E agora um pinguinho um pouquinho menor aqui embaixo. Ou o meu não ficou um pouquinho menor, tá? Mas fácil pode ser assim. Certo? Agora a gente vai fazer aqui, ó, um detalhe aqui, ó. Aqui embaixo eu quero clarear um pouquinho, para dar um efeito de bochechinha saltada, um pouquinho de volume aqui. Então, eu pego o branco, tiro o excesso novamente e vou dar uma esfumada aqui, ó, nessa parte aqui, no canto do olhinho, puxando para fora.
faço tipo um círculo, puxo pra fora. Com o pincel bem sequinho mesmo, tá? A gente passa na tinta, limpa, tira quase todo o excesso. E aí, ó, movimentos circulares, ó, puxa pra fora. Ó, dá um efeito de bochechinha saltada aqui em cima, certo? Vamos para o outro lado. A gente tira o excesso, vem aqui no cantinho interno do olho, faz em movimentos circulares e vem puxando para fora. Ó, pessoal, dá um efeito bonitinho, um efeito de bochechinha saltada, certo? E agora nós já estamos prontas, então, com o primeiro rostinho dela. Vamos para ele agora. Vamos agora pintar o rostinho dele, não tem muita diferença, né? A diferença mais é ele não tem muitos cílios, como ela, e a boquinha aqui que tem uma linguinha, mas é muito pouca diferença. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fica pronto. Tchucu-tchucu? Dá pra ver direitinho? Dá. Certo? Então, nós vamos pintar esse rostinho aqui. Vamos começar da mesma forma que nós começamos com ela, com a tinta Jatobá e com o pincel 331, número 6. A gente pega um pouquinho, tira todo o excesso no paninho e a gente vai começar esfumando só nas partes de fora do olho. Quanto mais a gente faz, gente, melhor fica, tá? A gente vai fazendo e já tá treinando também. Então, vamos lá. Lembrando que esse espantalhinho é uma pinturinha country, né? Porque eles são... Os espantalhinhos normalmente têm pinturinhas country por causa do olhinho. Ó, o nariz é triangular. Uma das características, né? Narizinho triangular é normalmente pinturas mais countries. Agora a gente pega aqui a partezinha de cima do olho. A outra. Viramos o rostinho, dá pra ver bem? Sim. Viramos o rostinho, vamos pegar a partezinha de baixo do olho. Agora a gente pega a sobrancelha, faz essas curvinhas aqui, sempre com o pincel bem sequinho, só pra dar uma esfumadinha aqui. Certo? Vamos lá pro narizinho. Em volta do narizinho. A gente pega agora a boquinha. Aqui. E o outro lado. Vamos pegar agora essa parte da boquinha aqui. A gente pega esse cantinho aqui da boca um pouquinho mais, ó. Bem esse cantinho de baixo, tá? Porque é onde tem a sombra da boquinha ali no cantinho. E aí aqui a gente só vai passando em cima da linha. Ó, pegamos aqui nesse cantinho um pouquinho mais, na parte de baixo. E aí em cima da linha. Ó, gente, tá ficando assim. Agora a gente vai pegar essa curvinha aqui, ó, que tem aqui, em direção à boquinha. Então, a gente pega bem esse cantinho da boquinha e esse aqui.
e essa partezinha aqui debaixo desse risquinho. E agora já está pronto aqui o nosso esfumadinho, ó. Agora vamos para a parte branquinha do olho. Branco, né? Vamos lá. Vamos pegar pintando a parte branquinha aqui do olho. Basicamente é igual a ela. A diferença é que ela está olhando, as pupilas estão para dentro e ele está olhando para o ladinho. Certo? Agora nós podemos esperar esse olhinho secar um pouquinho e a gente pode ir para o nariz. Vamos pegar aquele rosa antigo. Pintarmos aqui toda a extensão desse narizinho. Agora a gente vai utilizar o terra queimada para dar aquela sombra do narizinho. Pegamos um pouquinho só do lado, de um lado aqui do narizinho, ó. E na partezinha de baixo aqui. Agora a gente vai esfumando, a gente limpa o pincel e vai espalhando essa tinta marrom, misturando com o rosa antigo, ó. Certo? Agora a gente pega o branco e faz a luzinha deste olho. A gente vai utilizar daí... Do nariz. E, desculpa, vamos utilizar o filete. A gente pega só um pouquinho de branco e faz a luzinha aqui do nariz. Ó. Agora a gente vai fazer então as costurinhas aqui do nariz. Vamos utilizar o terra queimada e o pincel filete. O narizinho já está pronto. Vamos para a boquinha. A gente vai pegar então agora novamente o rosa antigo e vamos passar aqui na língua da boquinha, ó. Vamos pintar só a parte aqui da língua. Agora a gente vai utilizar o preto e vamos pintar nesta partezinha aqui, ó, da boca com o preto. Certo? Agora falta somente fazer o contorno desta boquinha. Aí eu vou utilizar o terra queimada. Continuamos com o pincelzinho filete. Vou pegar aqui.
pegar essa voltinha aqui, ó, da boquinha que eu fiz aqui embaixo. E agora a gente tem que ter bastante paciência e pegar bem em cima dessa linha que eu fiz da boquinha. Falta só aqui o contorno da boquinha. Tá, pessoal? Baixo. Aqui? Isso. Tá. Só vou dar uma consertadinha aqui. Agora falta a iluminação da língua, da boquinha dele. É o branco, a gente pega um pouquinho com o pincelzinho filete e faz uma luzinha aqui nesta língua, ó. Só um risquinho assim. Agora a gente troca o pincel, vamos pegar aquele mais larguinho, o 12/0. Pegamos um pouquinho desse branco, tira o excesso dele e vamos fazer aqui uma pequena luz aqui embaixo dessa boquinha aqui. Seria o queixo? Isso, é aqui, ó, eu não sei, é um beicinho assim, que tem embaixo da boquinha. A gente faz um volume aqui. Certo? Agora a gente volta lá pro olhinho. O nariz já está pronto, a boquinha já está pronta. Vamos voltar pro olhinho que a parte branca já secou. Novamente pegamos a tinta verde clara, o verde pistache, e vamos pintar aqui a cor do olho. Agora pegamos o verde mais escuro. Mesmo processo do olhinho dela. A gente pinta um pouquinho escuro aqui, ó, em cima, dá pra ver bem daqui? Sim. Aqui, ó, em cima do olhinho e vem espalhando. E vai limpando o pincel, a gente tem que espalhar e misturar essa tinta. Agora o outro. Agora a gente pega o branco e dá uma luz aqui nesse olho. Um pouquinho do branco, tira o excesso. A gente passa agora aqui na parte de baixo, ó, do olhinho. E dá uma misturadinha aqui. O outro. Certo? Agora a gente vai pintar a parte preta do olho. Dá uma lavadinha nesse pincel. Vamos lá. Agora é a hora que não podemos borrar aqui.
Agora eu vou virar aqui, que acho que vai facilitar. Vamos para o outro. Pessoal, e agora já estamos quase finalizando. Vamos para a parte do contorno do olhinho, tá? Eu vou ter que dar uma secada aqui para eu não borrar isso aqui. Eu já volto, tá? Vamos agora, então, já sequei com o secador, né? Ficou bem sequinho. Aí agora a gente vai pro acabamento dos olhinhos. A gente vai fazer os cílios dele, né? Contorno. Uso o pincel filete e o preto. Bastante cuidado aqui, bastante calma. A mãozinha bem leve. A gente, para fazer aqui a parte de cima dos olhos, como essa parte aqui já é um cílio, a gente começa do meio e vai soltando para fora. Esqueci de fazer um detalhezinho aqui em branco, tá? Então, parei com os cílios, pego o branco. Eu esqueci de fazer aquela parte branquinha que a gente faz aqui, que dá um volumezinho no olho. Então, vamos fazer. Ó. Tira o excesso no branco, faz assim movimentos circulares e vai espalhando. Dá pra ver a diferença no vídeo do branco, uma com o branco e uma sem? Dá sim. Dá pra ver? Dá. Tá. É um efeito, não é muito visível, mas dá um efeito de olhinho inchado. Tá? Já fizemos então. Voltando para os cílios. Vamos lá. Bom, nós estamos falando de um menino aqui, né? Ele é um espantalhinho. Então, eu não posso colocar muito cílio, senão ele vai ficar meio afeminado. Então, a gente vai deixar neste canto aqui, somente este aqui mesmo, ó. E do lado de fora, eu vou colocar mais um aqui na parte de baixo. E é assim, somente assim que vai ficar. Aí, a gente pode colocar aqui na parte de baixo aqui um. Podemos colocar mais uns dois pequenininhos aqui. É assim que vai ficar o olhinho dele, tá? Agora, nós vamos para o outro olhinho.
Vamos aqui do lado de baixo, a gente põe mais um. E aqui embaixo dos cílios, aqui. Certo? Vamos para a sobrancelha. A gente pega o terra queimada e faz o desenho das sobrancelhas. Vamos aqui, ó. Cuidando para não borrar aqui, porque se eu encostar aqui no preto agora, vai borrar. Bem fininho. E aí a gente pega novamente, se você tiver um boleador, pode ser um boleador. Eu vou pegar a pontinha do meu pincel e vou fazer um pontinho aqui. Pronto. Com a mesma pontinha, eu vou pegar a tinta branca e vou fazer a luz do olho. Então, vamos pegar aqui. E do lado de cá agora, porque ele está olhando para o lado, então é deste lado. O contrário dela, que foi no meio, ele vai ser o pontinho para o lado. Certo? Agora falta o quê? As bochechinhas rosadas. Então, vamos lá fazer elas. Vou pegar aqui o pincel aquele, grandão. A gente limpa. Lembrando que essa parte aqui eu já sequei bem, tá? Então não tem como borrar, só não posso encostar aqui no olho. Então a gente vai fazer em movimentos circulares da mesma forma que a gente fez pra ela. Vamos fazer o outro lado. Pessoal, bem rosadinho, né? Agora a gente vai fazer uma iluminação de branco na parte de baixo do olhinho, como a gente fez pra ela aqui, nessa parte aqui, ó. Então, pegamos o branco, a gente tira o excesso. E em movimentos circulares, a gente inicia no cantinho do olho aqui. E vai puxando pro lado. Agora o próximo olhinho, movimentos circulares no cantinho do olho e vai puxando. E já está pronto também. Eu só vou dar uma reforçadinha aqui, ó, que quando eu passei o rosa, aqui cobriu um pouquinho. Eu só vou dar uma reforçadinha ali e a gente já está finalizando, então, o rostinho dele também. Certo, pessoal? E já está pronto o nosso olhinho, o nosso rostinho do nosso espantalhinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos costurar isso aqui. Vamos utilizar um ponto bem pequenininho na sua máquina, entre 1,5 e 2, tá? Eu utilizando aqui, ó, 1,6. Pra gente poder, nas curvinhas, deixar uma costura bem redondinha. Então, vamos começar. Dá um retrocessozinho.
Lembrando que nessas peças a gente vai costurar em cima da linha, tá? CNR, costurar no risco. Aqui no molde fala, ó, CNR, costurar no risco. Então, a gente vai continuar aqui bem devagar nas curvas para ficar uma curva bem redondinha. A gente dá sempre o retrocesso para não abrir a costura. Então, a nossa costurinha do bracinho ficou assim. Eu vou fazer isso nos outros 3 bracinhos, porque são 4, né? 2 para ele e 2 para ela. Então, eu vou costurar os outros bracinhos e já volto. Pessoal, então aqui já costurei então as peças, agora eu vou mostrar como que a gente vai cortar, tá? Se você tem tesoura de picote, como eu já tinha falado antes, a gente vai com ela. Se não, a gente corta na mesma meio centímetro, mesma forma, e a gente dá piques, tá? Nas curvinhas pra ficar bem redondinho depois. Então, a gente recorta. Isto. Ó, recortei. E o que que eu preciso fazer agora? Dar piques, né? Porque aqui, ó, tem um vinquinho aqui do dedinho. Aqui eu preciso chegar próximo à costura, mas não pego a costura, ó, gente. Vou mostrar assim, ó. Dá pra ver, né? Dá sim. Tá, ali eu dei um pique nesse dedinho pra depois a gente conseguir desvirar. Então, é isso aqui. A gente vai fazer um pique também aqui na quina do bracinho, ó. Que é nessa parte aqui. E agora a gente vai abrir aqui pra poder desvirar essa peça e encher. A gente fez essa abertura, não precisa ser muito grande. Então, agora nós vamos desvirar os 4 bracinhos. Depois que a gente fez isso nos 4 bracinhos, desviramos, então. Aí, vamos pegar aqui o desvira bonecas, se você não tiver o palito, certo? Vamos colocar aqui na abertura, vai até o fim. Desviramos. Já ajeitamos aqui. E já temos aqui um bracinho já pronto. Então, a gente agora, ó, tá aqui o bracinho. Nós temos, então, o bracinho, a gente vai encher, então, este bracinho, certo? Vamos começar. Pegamos, então, o palitinho, a gente pega aqui pela abertura e vamos começar a encher. A gente vai empurrando, então, com o palitinho, vai acomodando esse plumante. O bracinho, ele pode ficar bem durinho, tá, pessoal? Ele não pode ficar muito molinho esse bracinho. Estamos quase prontas com esse bracinho. Tá mais um pouquinho aqui. E assim já está bom, ó.
tá com o bracinho cheinho, certo? Ficou uma costura redondinha, ó. Dá pra ver bem o dedinho por causa do pique que a gente deu, então tá ótimo assim. Agora a gente vai encher os outros 4 bracinhos e eu já volto pra mostrar pra vocês. Agora a gente, então, já enchemos aqui, ó, nossos 4 bracinhos, vamos fechar essa aberturinha aqui, tá? Pega uma linha bem forte, eu tô usando uma de algodão, mas pode usar a pipa. E grosseiramente, assim, a gente vai fechar essa abertura, tá? Porque aqui em cima vai a manguinha. Então, não há necessidade de ficar um acabamento perfeito aqui. É só mesmo pro plumante não sair. Então, aqui a gente fechou essa abertura, certo? Já fiz isso, ó, nas 4 bracinhos, ó. Os 4 bracinhos já estão fechados. Então, nós já temos aqui os nossos bracinhos prontos, certo? Ó, vamos reservar agora e vamos para a máquina costurar a roupa. A roupa é o seguinte, o corpo da roupa já é com o mesmo tecido da camisa dele. Então, aqui nós temos o molde, ó, o moldezinho aqui do nosso corpo, tá? Nós vamos pegar este molde e vamos riscar no tecido. Eu tenho aqui o moldezinho, meu molde. Riscamos aqui nesse tecido, da sua escolha o seu tecido, tá? Eu peguei esse xadrez que tem tudo a ver com o tema de espantalhos, de São João. Então, nós riscamos aqui no tecido, em toda a volta, embaixo, e vamos fazer uma pequena marquinha aqui em cima, ó, gente, onde vai ficar aberto aqui em cima no pescoço. Vai ficar aberto aqui em cima pra gente poder encher essa peça, certo? Então, tá. Fiz isso e agora a gente vai riscar também a manga. A manga é esta parte aqui, ó, do molde. Tudo a gente costura no risco, tá? Aqui tá a nossa manga, nossa manguinha, e vamos colocar ela aqui no tecido, desta forma, ó. E aqui, onde vai ficar aberto, que é a barra onde a gente vai fazer a bainha da manga, a gente corta rente aqui. O restante deixamos uma margem de costura. Então, aqui tá a linha com a margem de costura e apenas aqui onde vai ser feita a bainha que a gente corta na linha, tá? Então, agora nós vamos pra máquina, riscamos as 2 mangas e o corpinho vamos pra máquina. Vamos costurar agora, então, o corpinho, que é essa nossa camisa do nosso espantalho. Começamos aqui pela abertura do pescoço e a gente tem que dar retrocesso. E vamos fazer toda a volta em cima da linha. Agora a gente vai cortar aqui, ó, essa sobra aqui. Então, aqui a gente já costurou e já recortou. Agora, nós vamos fazer os cantos como uma caixinha de leite. Está assim, nós vamos abrir aqui, ó, essa costura. Vamos centralizar esta costura da frente com esta costura de trás, fazendo um cantinho. E vamos passar uma costura aqui, ó, certo? Do outro lado também.
Eu vou mostrar como ficou. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o corpinho e a parte de baixo vai ficar assentadinho pra gente colocar depois a granilha para que ele fique em pé. Então, o corpo tá pronto, a gente reserva. Vamos para as manguinhas. Então, eu já mostrei aqui, a gente cortamos aqui e a gente vai fazer uma bainha, deixando este alfinete aqui prendendo as duas partes, tá? A gente dobra para fora a parte da frente, ó, desta forma. E vamos passar uma costura somente neste lado aqui que a gente dobrou, ó. Então, vamos deixar a outra parte pra cá. Então, a gente vai fazer uma bainha nesse lado primeiro. Ó, fizemos a bainha, certo? Lado avesso, lado direito. Agora, a gente junta novamente as duas partes, ó. Tá aqui, né? Então, agora a gente dobra a parte de trás e faz a bainha do mesmo tamanho da frente, ó. Então, a gente agora vai costurar só esta parte de trás, deixando-a já pronta pra lá, ó. Vamos fazer novamente a bainha. Então, aqui, ó, nós já vamos ter, então, as duas partes da nossa manguinha com a bainha feita, ó. Temos as duas partes com a bainha feita. Agora, a gente só costura, então, em toda a volta desta manguinha, pegando a linha que a gente riscou. Agora, nós vamos costurar na linha, dando sempre retrocesso no início e no fim. Vamos tirar os fios. E aqui a gente já tem, então, uma das manguinhas já prontas, tá, pessoal? Com a bainha já feita. Agora, a gente já está pronto aqui, vamos recortar, então, com a nossa tesoura de picote. Lembrando que se não tiver a tesoura de picote, vocês podem fazer com a tesoura normal, tá? Depois é só dar piques as curvinhas aqui. Então, aqui, gente, nós já estamos, então, com as duas manguinhas e com o corpo. E a gente vai desvirar essas peças, certo? Vamos lá. Uma manguinha. A outra manguinha. Agora, a gente pega aqueles bracinhos que a gente costurou, deixamos eles prontos, ó, e vamos colocar, então, a manguinha dentro deste bracinho. Aliás, o bracinho dentro dessa manguinha. Ó, vestimos a manguinha, certo? E a gente reserva agora, porque depois nós vamos passar um fiozinho, ó, assim vai ficar a manguinha. Ó, nós depois vamos passar aqui um cordãozinho para amarrar aqui essa manguinha, certo? Então, os bracinhos já estão prontos. A gente apenas reserva essa parte. O corpo a gente desvira também. Ó, pessoal, ele vai ficar bem achatadinho assim, ó, certo? Porque ele tem que ter um pezinho, né? Senão ele não vai ficar de pé. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos encher este corpinho. Para isso, a gente precisa do saquinho plástico, né? Eu pego 2 para não ter o perigo de furar. E nós vamos utilizar a areia de lagoa ou a granilha. Então, nós vamos colocar um saquinho dentro do outro.
colocar um dentro do outro para reforçar. Saquinho de congelamento, tá, pessoal? Ou o saquinho que vocês tiverem aí. O que importa é que ele não tenha furinho. E a gente pega aqui e vai colocar aqui, ó, nesse pescoço aqui. Vamos colocar o saquinho pra cá, dentro dele. Aqui está a abertura, ó. Tá? Aqui está a abertura do nosso saquinho. E agora a gente vai colocar mais ou menos umas 200 gramas de areia de lagoa ou a granilha ou aquela areinha de aquário, que for melhor para vocês, tá? O que tiver à mão aí. Então, eu utilizo aqui uma garrafinha de água, eu recortei essa garrafinha. Vocês podem utilizar também um funil, o que vocês acharem aí. Ó, a gente coloca aqui na abertura do saquinho e vamos colocar a areinha. Tá entrando já. Vocês vão sentindo que já vai ficando pesadinho. Acho que eu tô fazendo uma baguncinha aqui. Olha, ainda tá aqui, ó, a gente precisa encher um pouquinho mais. Então, vamos colocar um pouquinho mais. Ok. Acho que já é o suficiente assim. Vocês vão sentir, pessoal, que aqui ele tá bem pesadinho, ó. É isso que a gente quer, que ele fique pesadinho. Ok? Agora a gente dá um nozinho nesse saquinho. E vamos cortar aqui o excesso. Certo? Agora a gente vai completar, então, este corpinho com o plumante. E vamos acomodando aqui. É importante que esta parte fique bem durinha, porque é ela que vai sustentar a cabeça do espantalhinho. Então, ela não pode ficar muito molenga, porque senão a cabeça vai ficar caindo. Então, tem que ficar bem durinha.
agora a gente vai então fechar essa abertura aqui do pescocinho, tá? Vocês veem que tá bem durinho, ó, bem achatadinho embaixo, então está certo. Agora a gente vai fechar essa abertura. Aqui não precisa ser um fechamento perfeito, porque não vai aparecer aqui, é só para o plumante não escapar. Porque agora aqui em cima vai toda a cabecinha, e aí vai tapar essa parte aqui. Só vou arrematar aqui. E agora a gente vai para a próxima parte.